A B3, nossa bolsa de valores, já admite a possibilidade de existir uma outra concorrente no nosso país, algo que poderia comprometer bastante os seus planos futuros, tanto em relação a crescimento, como também, em consequência disso, seus dividendos. Agora, diante de uma queda generalizada das suas ações, será que de fato é algo justificável ou a gente deveria aumentar os nossos aportes na empresa nesse momento? Eu sou Gabriel Bassotto, sou especialista em renda variável e analista-chefe de ações pelo Simpla Club. Se você gostar aqui desse conteúdo, considere se inscrever aqui no canal, dar um like nesse vídeo, para que isso pode me ajudar a crescer e espalhar esse conteúdo para mais investidores. Então conto muito com a sua ajuda. Verdade seja dita, os acionistas da B3 não têm tantos motivos assim para comemorar ter essas ações na sua carteira. Afinal de contas, desde 2021, as ações vão subindo um pouquinho, caindo um pouquinho, mas estão basicamente no mesmo nível, oscilando entre 11 até 13 reais. O primeiro movimento de queda das ações foi gerado ainda lá atrás, quando começou aquele ciclo de aperto monetário diante do aumento da taxa de juros. Isso fez com que o mercado criasse uma aversão ao risco superior e, consequentemente, os investidores que antes estavam alocados na renda variável começassem a migrar então para a renda fixa. Afinal de contas, com a renda fixa remunerando cada vez mais, não tinha necessidade ou motivo deles continuarem investindo em renda variável. Então essa migração fez com que a empresa perdesse muito o ritmo de crescimento. Consequentemente, o ritmo até mesmo de empresas fazendo follow-on, fazendo IPO na bolsa de valores, reduziu e a B3, consequentemente, perdeu também um pouco daquele ritmo de crescimento que estava tendo até então nessas empresas listadas em bolsa de valores. E é até bacana notar que a B3, na verdade, ela não é somente uma bolsa de valores. Também tem uma atuação para o mercado de balcão, que se refere àqueles produtos e serviços de renda fixa. Nesse caso, a gente percebeu que 2022 foi um bom ano para a companhia nesse quesito. Ela teve um aumento considerável. Mas quando a gente coloca na balança o que ela perdeu em renda variável, o que ela ganhou em renda fixa, a conta não fecha. Afinal de contas, em renda fixa corresponde somente a 11% da sua carteira, enquanto que a renda variável, as ações aqui, correspondem a quase 50%. Então, os pesos são muito diferentes um do outro. E agora, já mudando para o momento atual, 2023, a gente começa a ver alguma luz no fim do túnel, muito possivelmente, né, de acordo até mesmo com as sinalizações do Banco Central, nós já chegamos próximo ou até mesmo no limite desse aumento da taxa de juros, e daqui adiante, talvez, com uma inflação mais controlada, a gente já começa a vislumbrar quando vai começar a existir uma queda da taxa de juros, e, consequentemente, todo aquele movimento inicial de renda variável saindo para renda fixa pode talvez se reverter. Investidores saindo da renda fixa, migrando agora para a renda variável, o que, consequentemente, traria mais fôlego, traria mais ritmo de crescimento para a B3. Só que, ainda assim, mesmo diante dessa luz no fim do túnel, a gente vê que as ações continuam caindo. E por que será? Qual o motivo por trás dessa desvalorização? Existem dois principais argumentos que podem ser explicados para a queda das suas ações. O primeiro deles se refere ao resultado que a empresa divulgou recentemente, onde ela mostra que teve uma queda quase que nula, mas ainda assim uma queda de 2% na sua receita líquida, mas talvez o pior aqui dos números que ficou para a sua divulgação de resultados se refere ao aumento de despesas. Porque olha só, se a receita ficou um pouquinho negativa ou quase estável, dependendo do parâmetro que a gente utilizar, mas as despesas aumentaram em proporção maior, isso mostra que a empresa perdeu sua lucratividade, algo que até então era seu ponto forte. Nesse caso, o principal fator que chama a atenção são as despesas com o pessoal. Afinal de contas, desde 2021, a empresa vem promovendo algumas aquisições. Uma delas, inclusive foi sua maior aquisição ao longo de toda a sua história, foi a compra da empresa Neoway. Só que a Neoway, agora que já está entrando, né, que já entrou aqui no portfólio da B3, trouxe despesas com o pessoal muito grande. Afinal de contas, é uma nova diretoria, novos colaboradores que a empresa tem que bancar seus salários, seus equipamentos, ferramentas de tecnologia. Isso trouxe uma despesa lá para cima, enquanto que a sua receita não acompanhou. Então aqui se refere, na verdade, ao primeiro problema que a empresa vem enfrentando. E isso porque a Neoway também não é uma empresa que tem lucro. Pelo contrário, ela tem prejuízo. Então juntou um cenário de aumento de despesas operacionais com prejuízo líquido, fazendo com que, então, no agregado geral, a empresa não tivesse apresentado um resultado tão bom assim. Por isso, agora, diante de uma desalavancagem operacional, o seu lucro líquido teve uma queda de 10%, fechando algo ao redor de 4,2 bilhões de reais. De fato, esse não é um resultado maravilhoso, isso mostra que a empresa não vive talvez uma boa fase, muito por causa do contexto macro, do cenário internacional. Só que, ainda assim, esse argumento trazido de forma individualizada e isolada ainda não consegue explicar totalmente a queda das ações.
Por isso, partimos agora para o segundo motivo que vem abalando muito o mercado nessas últimas semanas. Existem rumores, na verdade esse rumor não é novo, apenas através de uma nova empresa, mas existem rumores há muitos e muitos anos que pode existir um novo player, uma nova empresa que venha abrir uma bolsa de valores no nosso país, passando então a concorrer com a B3, que até então tinha uma situação de quase monopólio. Afinal de contas, todas as empresas que querem abrir capital na bolsa de valores têm que pagar taxas para a B3. Então agora pode existir uma nova concorrente. Digo isso porque recentemente a empresa Americas Trading Group, que é uma empresa brasileira de tecnologia, recebeu um aporte milionário de um fundo de investimento chamado Mubadala Capital, que é responsável pela gestão do Fundo Soberano de Abu Dhabi. Então aqui a gente já pode entender que tem muito dinheiro envolvido por trás. E esse aporte milionário pode fazer com que agora essa empresa, Americas Trading Group, volte a retome as mesmas expectativas de quando ela foi fundada, que era justamente abrir uma nova concorrente na Bolsa de Valores. Por isso, mesmo que a gente tenha esses rumores há muitos e muitos anos, talvez, de fato, o mais próximo que nós estamos chegando e está acontecendo agora nesse exato momento. Dessa forma, se existir mais uma Bolsa de Valores no nosso país, muito possivelmente a B3 vai perder um pouquinho de lucratividade, rentabilidade, talvez expectativa de crescimento. Isso pode impactar bastante seus resultados, não restam dúvidas. Agora, por outro lado, eu também concordo com algumas declarações que o diretor financeiro da empresa deu recentemente. Afinal de contas, a B3, para quem já está acostumado aqui ao mercado financeiro, já tem uma concorrência, mesmo que não listada no Brasil. A gente acompanhou ao longo dos últimos anos muitas empresas, principalmente aquelas ligadas à tecnologia, fazendo suas listagens nos Estados Unidos. Foi o caso da XP, foi o caso da Stone, foi o caso da Nubank, do Banco Inter, que também migrou suas ações para o mercado americano. Então, de fato, concorrência já existe, só não no âmbito brasileiro. Em segundo ponto, a gente vê que a B3 também vem conseguindo diversificar bastante o seu portfólio de produtos, atendendo e democratizando cada vez mais o acesso aos investimentos para os investidores iniciantes que não têm tanto capital ainda. Foi assim trazendo novas BDRs, novos ETFs e outros produtos. Em terceiro ponto, a B3 já começou a reduzir um pouco suas tarifas cobradas de algumas empresas e principalmente de investidores. Em quarto ponto, para uma nova empresa começar a escalar nesse mercado de bolsa de valores, vai demorar um pouco de tempo, não vai ser de um ano para o outro que ela já vai ter bilhões e bilhões sob custódia. Então isso faz com que a B3, pelo menos nesse curto prazo, ainda esteja protegida. Inclusive, o próprio diretor financeiro da empresa deu declaração que nesse curto prazo eles não esperam e não vão reajustar nenhuma das suas tarifas. Eles só vão fazer isso se de fato, lá no futuro, vai existir de fato uma nova empresa consolidada e que está se mostrando competitiva. Então só lá na frente que eles vão reverter ali alguma tarifa, cortar alguma coisa, mas nesse primeiro momento isso não vai existir. Fato é, se existir uma nova bolsa de valores, a B3 pode ser impactada sim, a empresa vai perder um pouco de lucratividade, rentabilidade, isso tudo já está sendo esperado. Mas ainda assim, a B3 continua sendo, mesmo em hipótese de existir uma nova bolsa de valores, uma empresa muito lucrativa, muito rentável e que ainda pode tanto distribuir bons dividendos, como também passar por mais uma fase de valorização quando o cenário macroeconômico permitir. Por isso até não acho que a B3 é a empresa mais barganhada da bolsa, ela não é o maior desconto, ela até inclusive negocia com perda sobre lucro ao redor de 15 vezes, com EV sobre EBITDA ao redor de 9, 10 vezes. De fato, não é a empresa mais barata, mas por outro lado, grande parte dessa sua precificação está de acordo com a sua qualidade que ela pode entregar. Então, nesse caso, eu continuo acreditando que mesmo que ela venha a perder um pouquinho seus fundamentos, mas ainda assim vai continuar sendo uma empresa de qualidade acima da média. Só que eu também vou ser obrigado a concordar que nesse momento podem existir outras oportunidades mais interessantes, de empresas também muito boas que estão sendo negociadas a um preço mais barato. Então, se você, na sua carteira, ou pensou em investir em B3 ou quer aumentar seus aportes na companhia, talvez pode dar prioridade a alguma outra ação que você prefere nesse momento, até que esses ruídos de bolsa de valores venham a se concretizar ou não. Chegamos aqui ao final então desse vídeo, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo e que, caso positivo, eu vou te pedir em troca um like nesse vídeo, uma inscrição no canal, coisa que você pode me ajudar a crescer e distribuir esse conteúdo para mais investidores. Eu espero você lá no próximo vídeo, muito obrigado pela atenção e até mais.